E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a este nosso estudo. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nos antigos costumes matrimoniais do Oriente Médio para desenterrar uma metáfora espiritual incrivelmente profunda. Vamos direto ao ponto, porque a jornada que temos pela frente é fascinante. E para começar com o pé direito, é bom lembrar que toda a nossa base aqui vem do material Shekinah Chama, da Márcia Araújo. Uma fundação totalmente bíblica e histórica, sem nenhum tipo de misticismo de nova era ou coisas do tipo, sabe? Apenas a essência pura e transformadora da palavra de Deus para os conceitos incríveis que vêm a seguir. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Passaremos por 6 pontos: o propósito do dote, por que o dote não era casamento, os passos do matrimônio, o dote espiritual, a beleza da noiva e, por fim, a preparação final. Bora lá? Ponto 1. O propósito do Dufat. Antes de pensar em qualquer simbolismo, a gente precisa ancorar a nossa análise na realidade histórica nua e crua do Antigo Oriente Médio. Olha só, o dote antigo, que muita gente chamava de preço da noiva, não era só uma troca comercial fria, não. Longe disso, ele tinha 3 papéis sociais gigantescos para unir 2 famílias. Primeiro, era uma compensação por todo aquele trabalho doméstico ou agrícola que a família da noiva ia perder. Segundo, funcionava literalmente como um seguro, uma garantia financeira caso a mulher ficasse viúva. E o mais importante de tudo, era uma prova real de caráter e responsabilidade. O valor pago mostrava que o noivo era trabalhador e dava conta de cuidar da família. E tem um detalhe fascinante: a forma de pagamento variava muito. Os dotes não eram só grana. Podiam ser em ouro, prata, coisas de valor, mas muitas vezes envolviam atos impressionantes de coragem. Lembra da história do rei Davi? Ele pagou o dote exigido pelo rei Saul com, acreditem, 100 prepúcios de filisteus. Uma prova literal e extrema de bravura em batalha para poder conquistar a noiva. Inacreditável, né? E isso nos leva a um número que fala por si só: 14. O exemplo mais famoso da Bíblia de um dote pago com muito suor é o de Jacó. O cara trabalhou nada menos que 14 anos inteirinhos para o sogro, Labão, só para poder se casar com a Raquel. É uma dedicação fora do comum, mostrando um caráter inabalável e até onde alguém estava disposto a ir por amor. Seção 2. O dote não era casamento. Chegou a hora da gente quebrar um dos maiores mitos históricos que existem sobre esses arranjos. Muita gente confunde, mas o dote era pura preparação. Era um gesto de honra, provando a maturidade do homem. A aliança, por outro lado, era o que de fato estabelecia o casamento. Se a gente olhar o texto bíblico com atenção, ele nunca, em nenhum momento, iguala o dote ao casamento em si. O dote dizia "eu estou pronto", mas era a aliança que realmente criava a união. O próprio material de estudo resume isso de um jeito brilhante. Em toda a escritura, o dote foi preparação, nunca foi a união. Então, mesmo depois do Jacó ralar todos aqueles anos, ele não era considerado casado com a Raquel até cumprir todos os costumes culturais e os passos do pacto. Não era só pagar e pronto. Ponto 3. Os passos do matrimônio. Para entender a figura toda de forma cristalina, a gente precisa dar uma olhada na ordem bíblica das coisas. Naquela época, um casamento de verdade era como uma escada, com 4 degraus bem definidos. Primeiro, o dote, para provar quem era o noivo. Segundo, o acordo, que era a aprovação indispensável da família. Terceiro, a aliança, que era aquela cerimônia pública perante testemunhas. E o 4º degrau, a consumação, selando legalmente a união. E o detalhe é, não dava para pular nenhum desses passos. O coração de tudo isso está lá no Evangelho de Mateus 19, 6. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Fica claríssimo que quem une um casal é o próprio Deus, por meio de um pacto público e de uma responsabilidade espiritual gigantesca. A essência nunca foi um contrato financeiro. A essência sempre foi a aliança. Parte 4. O dote espiritual. Agora que a gente já dominou a história, o costume, vamos elevar isso para a maior e mais linda metáfora de todo o Novo Testamento. A grande pergunta aqui é: qual é o dote de Cristo? Toda essa prática rigorosa do Oriente Médio espelha, de uma forma absurdamente perfeita, a relação entre o noivo supremo e a sua noiva, que é a igreja. Pensa bem, o dote que a santidade de Deus exigia para resgatar a humanidade era incalculável. Jesus não usou bens perecíveis, não usou ouro, nem prata e nem anos de serviço terreno. Ele pagou o preço máximo. O dote foi pago com o próprio sangue na cruz, selando de vez uma nova e eterna aliança. É a entrega mais absoluta que existe para provar o seu amor e resgatar a sua noiva. 5. A beleza da noiva.
Agora, o foco da nossa análise muda do resgate para a preparação da igreja, aguardando a chegada desse noivo majestoso. Aqui tem um contraste que é simplesmente genial. Nos casamentos humanos normais, a noiva corre atrás do vestido, do salão de beleza e se arruma por conta própria para o grande dia, certo? Mas na esfera espiritual, a beleza dessa noiva vem 100% do noivo. Se a gente ler textos profundos como Ezequiel 16, vemos que é Deus quem acha a noiva abandonada e suja. É Ele quem limpa, quem veste com joias finas e a embeleza puramente através da sua graça. Toda a glória vem do trabalho do noivo. Aquela passagem incrível de Efésios capítulo 5 mostra exatamente o objetivo de todo esse cuidado, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Gente, Jesus deseja um povo verdadeiramente santo, minuciosamente purificado e brilhante para aquela cerimônia de aliança final. O sarrafo do outro lado dessa aliança é altíssimo. E, finalmente, ponto 6. A preparação final. E aqui, o livro do Apocalipse traz um choque de realidade extremamente sério sobre o nosso estado atual de espera. As mensagens enviadas àquelas 7 igrejas da Ásia são um alerta contundente para qualquer época. Nem todo mundo está mantendo as vestes puras, sabe? Éfeso abandonou o primeiro amor, Pérgamo começou a tolerar doutrinas erradas, Tiatira aceitou falsos profetas, Sardes tinha fama de estar viva e bombando, mas espiritualmente estava morta. E Laodiceia ficou morna. É um aviso muito, mas muito claro sobre o perigo do descuido enquanto a gente espera. Mas calma, porque no meio de tantas advertências duras, a esperança final brilha muito mais forte. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. O destino final, e maravilhoso para quem se mantém firme e puro, continua sendo esse banquete nupcial glorioso e eterno. Toda essa reflexão pede que a gente olhe para dentro. Se caísse uma carta dessas do céu hoje, endereçada diretamente para a nossa congregação local, o que será que estaria escrito lá? Seria uma chuva de aplausos pela fidelidade ou uma lista pesada de queixas sobre estarmos imitando os costumes do mundo? É urgente avaliar se a gente está realmente buscando a verdadeira prosperidade espiritual que a palavra estabelece. A grande pergunta de ouro: a noiva está limpa e preparada? Que essa provocação permaneça e ecoe forte na mente de cada um de nós, servindo como um convite real para checarmos a nossa própria prontidão. O dote supremo já foi pago. Não existe preço maior do que aquele derramado na cruz. A única questão que nos resta responder agora é: como é que nós estamos aguardando o glorioso retorno do noivo?